falava, né, para as irmãs que deixam uma Bíblia dentro do carro, porque no momento oportuno nós não sabemos, né, onde nós podemos encontrar alguém para falar do amor de Jesus. E assim, ainda peguei uma Bíblia que só de ver a capa eu já sabia de quem era, que eu pedi emprestada, né? É do nosso irmão Marcinho. E até hoje eu conheço a Bíblia, mas a Bíblia não está. Essa é crente, como diz meu esposo, ela não sai da igreja. Isaías 64, no versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Dizer para a igreja, para as irmãs do círculo de oração, as irmãs estão esperando nele. Irmãs, continuem esperando nele, igreja, continuem esperando nele. Não espere do homem, porque muitas das vezes nos decepcionamos, somos falhos, né? Muitas das vezes assim, os irmãos esperam algo de nós e às vezes não temos para dar. Mas quando nós estamos com nossos olhos esperando no Senhor Jesus, no Rei da Glória, tudo Ele tem para nos oferecer. Achamos que a bênção não está vindo, está tardando, mas não, a bênção não tarda, ela vem na hora exata. Na hora que necessitamos, não é o nosso querer, é o querer do Senhor Jesus, mas aquele que nele espera, alcança a misericórdia do Senhor, alcança a vitória, né? Como é bom termos o Senhor. Como assim, eu tenho dito assim, ali falando para as irmãs, que eu tenho aprendido algo especial aqui, que o Senhor, Ele é a nossa extremidade. Hoje nós estamos aqui, porque eu confio nessa extremidade do Senhor, da maneira que eu aprendi, confiar nessa extremidade, de alguém assim, que tão especial, como eu tenho falado assim, que as irmãs têm que assim, dividir comigo, como hoje eu perdi já 2 pessoas importantes na minha vida. Hoje nós estamos aqui também por alguém que me ensinou a confiar nessa extremidade do Senhor Jesus, né? Uma palavrinha que essa irmã assim plantou no meu coração. Eu tenho assim lançado no Senhor também. Porque Ele é a nossa extremidade. Aonde você acha que não pode ir, que não vai dar certo, Ele é a tua extremidade, igreja. Somente confia no Senhor. Muitos podem dizer que não vai dar certo. Isso não é para você. É para você. A bênção é tua. Porque Deus é o dono da bênção. E muitas das vezes nós pedimos algo para o Senhor. O que for fácil, o que é tão mal pensar, o Senhor não vai fazer a igreja. Manda o círculo de oração, o que é para vocês fazer, é vocês. Mas o que é para o Senhor fazer é impossível. Aquilo que vocês não veem, que vocês não acreditam, é isso que o Senhor quer operar na vida de vocês. E muito mais o Senhor quer operar. Então confia. Então somente espera no Senhor Jesus, porque grande é a vitória. Irmãos, vocês têm que dar para o Senhor na primeira tentativa. Não dá certo. Igreja, não dá certo. Ah, não é de Deus. Quem disse, irmã, que não é de Deus? O que você está pedindo para o Senhor? Se for de Deus, se for da vontade de Deus, não, é da vontade do Senhor. Porque quando você dobra o teu joelho santo para clamar ao Senhor, o adversário ele se levanta para roubar a tua bênção, para colocar desânimo para você não continuar persistindo, lutando. Irmãos, igreja, continua persistindo, porque o que é teu é teu. O Senhor ele tem promessa na minha vida e na vida de vocês. Continue esperando e suplicando, porque o adversário só quer roubar a bênção. Mas o Senhor é o dono da bênção, é aquele que dá em abundância para nós. E se nós perseverar, a bênção vai chegar. Daniel, ele pediu a bênção para o Senhor. 21 dias ele teve que estar ali, né, pastor? As irmãs gostam desse tema de Daniel lá. As campanhas das irmãs é tudo 21 dias de oração, 21 dias de jejum. Porque nós fomos ensinados assim, confiando no Senhor. Irmã Simone, confia, não pensa, irmã Simone, que não, Senhor, não é do Senhor, do querer, é de mim. Não, é do Senhor. As bênçãos, porque Ele é o abençoador. E ali, os anjos lutou 21 dias para que Daniel viesse ter a resposta. Então, irmãs, não pense que já passou a tua vez. Não, a bênção vai vir na hora certa. O Senhor vai te usar no momento certo, no querer dEle. Amém? Eu quero assim agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glorificado é o teu santo nome, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ser assim mesmo, né, irmãs? Persistirem, né? Porque é isso que o Senhor quer da nossa parte. Realmente Ele só vai fazer o impossível.
O que estiver nas nossas mãos, somos nós mesmos que temos que fazer. Quero dizer assim para a igreja, que Deus ele é tremendo e é maravilhoso, Ele confirma o propósito dEle. Este louvor ao qual os irmãos vão entoar, eu queria pedir que a igreja meditasse na letra. O Senhor colocou ele no meu coração. Liguei para a irmã Alessandra e falei, irmã Alessandra, se você, dando a liberdade, porque ela também está à frente do louvor, pedi para ela, falei, Alessandra, se você não tiver nenhum louvor, eu gostaria que você colocasse esse, porque é um louvor que venha nos despertar. Né? Muitas vezes nós temos brincado, como foi louvado aqui os hinos da harpa, aqui estava atento com os ouvidos abertos, percebeu? Falou sobre a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo para muitos está tardando, mas Ele não tarda, irmão. Ele está para chegar, Ele está para voltar. Ele prometeu e essa promessa Ele vai cumprir. Não há o que Ele tenha falado que Ele não vai cumprir. E uma delas é essa, é a volta dEle. Buscar a igreja, mas vai ter que ser uma igreja santa. Um povo santo. Nós temos aprendido isso a cada dia. Quero deixar para as irmãs, para a igreja, uma passagem na qual o Senhor me deu nessa tarde. Eu fui ali no meu quarto e eu chorei para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero uma palavra, Pai. Porque muitas vezes nós estamos vazias. Mas eu falei, eu quero de Ti, Jesus. E o Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Porque Ele confirmou aqui. O pastor leu. O pastor falou sobre a vida de Jesus Cristo. O pastor falou, os louvores falou. E muitas vezes nós temos brincado. Esses dias falando com a minha prima ali, ela falando para mim, Simone, em situações de brigas de família, e ela falou para mim, Simone, você tem sangue de barato? Eu falei, eu não tenho sangue de barato. Eu fui lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele tem transformado a minha vida, e eu creio que com a igreja não é diferente. Muitas vezes nós temos vontade de deixar o nosso velho homem vir à frente, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós temos que alimentar o Espírito. Muitas vezes a carne, ela tem vontade de reviver, sim. Nós temos vontade, às vezes, de falar, mas não é isso que a palavra nos ensina. E para nós estarmos face a face com o Senhor naquele grande dia, nós vamos ter que viver como a palavra nos manda. Por muito pouco nós vamos ficar. E eu chorei ali com ela. Eu falei para ela, toda essa situação que você está me contando já está diante do meu Deus. E é Ele que vai resolver isso. Não sou eu, não é você. Ela acha que se brigar resolve. Se brigar não piora, porque Satanás entra e faz a festa. Satanás entra e faz o que ele quer. Porque quando brigamos, quando damos brecha para o diabo, ele entra para destruir. Ele destrói um grupo, ele destrói uma família, ele destrói uma pessoa, porque é isso que ele quer. Ele sabe que o dia dele também se aproxima, porque o dia que o Senhor bradar nos céus vai ser a destruição dele, porque o povo dele da igreja vai subir, e ele não quer, ele quer nos destruir, ele quer que fiquemos aqui, mas para a honra e glória do Senhor, nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos naquele dia ganhar a nossa coroa da vida eterna, mas para isso, irmãos, vai doer, você vai ter que sofrer um pouco, você vai ter que chorar um pouco, você vai ter que se humilhar um pouco, mas você vai ter que orar muito mais, você vai ter que buscar muito mais. Aleluias. Quero deixar para a meditação da igreja, aqui fica em Mateus 24, 36, que diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levada um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não penseis. Aleluia. Talvez muitos de nós, talvez, pudéssemos estar como nessa situação. Né? Nós estamos dentro da igreja, o pastor tem falado, nós temos ouvido nos louvores, mas muitas vezes estamos desapercebidos.
Irmãs do círculo de oração, eu gostaria que vocês olhassem para cada banco vazio e profetizassem uma vida ali. Se nós estivermos atentas, irmãs, no culto com o círculo de oração, eu não tenho feito conta, mas quando a gente está aqui em frente, a gente tem uma visão ampla da igreja, mas é o dia que tem menos pessoas, por que será? O que nós temos feito por essas vidas que têm deixado de vir à casa do Senhor é responsabilidade nossa, irmãs. É orar, é andar com bom testemunho. Nós não podemos envergonhar a casa do Senhor. O Senhor está voltando. E eu creio que esse dia está tão próximo, irmãos. Porque nós temos visto que o amor de muitos tem se esfriado. Nós temos só olhado o pecado dos outros. E muitas vezes, irmãos, temos uma trave enorme nos nossos olhos, né? Eu não estou exortando a igreja, não, porque primeiro está passando por mim. Quem sou eu para exortar a igreja? Mas foi essa palavra que o Senhor me deu. E o Senhor tem falado comigo desde o dia que, a quinta-feira, eu passei mal de novo. E eu parei meu carro ali, foi grande o livramento, irmãos, porque a hora que eu passei mal, eu estava atravessando a 23, num trânsito tremendo. E graças a Deus o Senhor guiou o carro até um lugar que eu pudesse parar. E eu ali saí do carro, irmãos, e eu olhava para o céu e falava: Jesus, e agora? Porque ali ninguém, nada poderia me ajudar. Só Ele, só Ele. E se aquela hora minha vida fosse ceifada, será que eu estaria pronta? Nós passamos por isso, irmãos, a cada dia. Eu posso ter essa enfermidade, mas nós andamos de carro. Pode ser acidente, pode ser qualquer coisa. Nós não sabemos, pode ser uma enfermidade que pode vir de repente. E se isso acontecer, como está a nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos observa 24 horas por dia, como que ela está? Eu comecei a chorar, falei para Deus: Senhor, tenha misericórdia. O pastor Carlos já presenciou por telefone eu passando mal. E é assim, algo assim terrível, irmãos. E é só a misericórdia do Senhor. Eu queria perguntar para a igreja hoje: misericórdia que isso acontecesse, mas se você, porventura, nesta hora perdesse a Jesus, o que você teria? Eu não teria nada, porque Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo, é Ele que vai me salvar, é Ele que vai me levar aos céus, é Ele que tem me sustentado, e eu creio que não é diferente com a igreja. E eu gostaria de pedir que a igreja meditasse, deixasse o Senhor falar contigo nesta hora. Não olhe assim para as coisas do lado, deixa o irmão do lado, mas medite na letra deste louvor, em nome de Jesus Cristo.